Madrugada de agosto de 1798, Salvador, Bahia. Você acorda, sai de casa para trabalhar e encontra papéis pregados nas portas das igrejas, nos muros, nas esquinas. Você pega um e lê: Povo baiense, está chegada a hora da vossa ressurreição. Liberdade, igualdade. Você olha em volta, todo mundo está lendo também. E aí bate aquela dúvida: quem foi o maluco que teve coragem de escrever isso? Porque escrever algo assim em 1798 não era ousadia menos, era sentença de morte. Mas tem mais. Esses panfletos não pediam só mudança política. Eles pediam o fim da escravidão, pediam igualdade entre negros e brancos, pediam uma república independente. E sabe quem estava por trás disso? Alfaiates and soldados pobres. Gente que costurava roupa, que carregava peso, que vivia nas ruas. Gente que ninguém achava que seria capaz de desafiar o sistema. Mas foram. E essa é a história da Revolta dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana. Uma das revoltas mais corajosas, mais trágicas e mais esquecidas do Brasil colonial? Bora! Para a elite branca, essas ideias eram interessantes só até certo ponto. Eles queriam independência de Portugal? Sim. Queriam menos impostos? Com certeza. Mas queriam acabar com a escravidão e dar igualdade para todo mundo? Aí já era demais. E foi exatamente nesse ponto que a Revolta dos Alfaiates se diferenciou de tudo que tinha acontecido antes no Brasil. Porque, dessa vez, quem estava pedindo mudança não era a elite, era o povo. Então, quem que eram os cabeças dessa revolta? Vou te apresentar alguns. João de Deus do Nascimento, alfaiate, 23 anos, negro liberto. O cara era inteligente, articulado e vivia costurando roupa para a elite da cidade. Ou seja, ele ouvia tudo, conversas políticas, fofocas, reclamações, tudo passava pelo ateliê dele. Manuel Faustino dos Santos Lira, também alfaiate, 27 anos. Trabalhava duro, mas não aceitava calado as injustiças que via todo dia. Ele acreditava que alguma coisa precisava mudar. Lucas Dantas de Amorim Torres, soldado, 24 anos, pardo, servia no exército colonial, mas ganhava uma miséria. Ele via os oficiais brancos ganhando mais, comendo melhor, vivendo melhor, só porque nasceram brancos. Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, soldado, 36 anos, um dos mais velhos do grupo. Esse aqui era o mais radical. Ele não queria só reforma menos, queria revolução total. E tinha mais gente, muito mais. Artesãos, escravizados, libertos, soldados rasos, trabalhadores das ruas. Gente que aos olhos da elite não importava. Mas eles tinham algo que ninguém esperava: ideias, organização e coragem. E eles fizeram o seguinte: começaram a se reunir em segredo, discutiam política, liam textos proibidos, planejavam. E aí, em agosto de 1798, partiram para a ação. Espalharam panfletos pela cidade. Panfletos escritos à mão, em português claro, direto ao ponto. E o conteúdo: está chegada a hora da nossa liberdade. O povo deve eleger seus governantes. Todos os cidadãos, especialmente os pardos e pretos, devem ser tratados com igualdade. Fim dos privilégios, liberdade para os escravos. Mano, isso em 1798, no Brasil colonial, onde metade da população era escravizada, onde falar de igualdade racial era impensável. Esses caras não estavam brincando, eles estavam jogando pra valer. Cara, sério, imagina a coragem que é preciso para fazer isso. Se está curtindo, comenta aí embaixo. Você teria essa coragem ou ia ficar de boa? E já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a história é contada sem filtro. Mas, como toda boa história de conspiração, essa também teve um traidor. Porque, olha, revolta secreta só funciona se todo mundo segurar a língua. E alguém não segurou. Até hoje não se sabe exatamente quem foi, mas o fato é: alguém denunciou tudo para as autoridades portuguesas. E aí, meus amigos, a casa caiu, as autoridades agiram rápido, prenderam os principais líderes, interrogaram todo mundo, torturaram alguns para arrancar confissões. E o processo foi implacável, porque para a coroa portuguesa isso não era só uma revoltinha boba, era traição, era sedição, era um ataque direto à estrutura de poder. E mais, era um ataque vindo de baixo, de gente pobre, de gente negra, de gente que na visão da elite não deveria nem ter ideias próprias. Então a punição tinha que ser exemplar. Em 1799, após meses de investigação, o julgamento chegou ao fim. 4 homens foram condenados à morte: João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga, todos jovens, todos negros ou pardos, todos pobres e todos sonhadores.
No dia 8 de novembro de 1799, Salvador amanheceu diferente. A população foi forçada a assistir. Na Praça da Piedade, bem no centro da cidade, foram montadas as forcas. E ali, diante de centenas de pessoas em silêncio, os 4 líderes da revolta foram enforcados. Um por um, mas a crueldade não parou por aí. Depois de mortos, seus corpos foram esquartejados. Cabeças, braços e pernas foram separados e expostos em postes espalhados pela cidade, como aviso, como ameaça, como forma de dizer: quem ousar desafiar o sistema terá o mesmo fim, e os outros conspiradores, alguns foram açoitados publicamente, outros foram exilados para a África. Muitos foram humilhados, marcados, destruídos socialmente. A elite respirou aliviada. A coroa portuguesa mostrou quem mandava, e a revolta dos alfaiates foi esmagada. Pesado, né? Mas é importante a gente lembrar dessas histórias. Se está gostando, compartilha com alguém que precisa conhecer isso também. Então, a revolta falhou. Os líderes morreram. Os sonhos foram esmagados. Mas será que tudo foi em vão? Não, porque ideias não morrem com quem as carrega. A revolta dos alfaiates foi a primeira grande revolta social do Brasil que teve coragem de pedir o fim da escravidão. Foi a primeira que falou em igualdade racial. Foi a primeira que colocou o povo no centro da luta política. E mesmo que tenha sido derrotada, ela plantou sementes que brotaram em outras revoltas, sementes que inspiraram abolicionistas, sementes que ajudaram a construir o Brasil que a gente tem hoje. E tem outra coisa. Esses homens, João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga Menos, ficaram esquecidos por quase 200 anos. Enquanto a elite branca celebrava seus heróis, esses caras foram apagados da história oficial. Mas nos últimos anos, eles voltaram. Hoje existem monumentos, livros, homenagens. Hoje a gente lembra deles como heróis nacionais, porque foram. A revolta dos alfaiates nos ensina uma coisa muito importante. Liberdade não é dada, é conquistada. E às vezes é conquistada com sangue. Esses homens pagaram o preço mais alto possível por acreditar num Brasil melhor. Eles não viveram para ver a abolição, não viveram para ver a república, não viveram para ver igualdade. Mas eles acreditaram que era possível. E isso, meus amigos, já é revolucionário. Então, da próxima vez que você ouvir falar de liberdade, de igualdade, de justiça social, lembra deles. Lembra dos alfaiates que costuraram uma revolução e que morreram tentando fazer o impossível. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aqui embaixo o que mais te impactou. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui no Era Uma Vez na História. A gente conta o passado que merece ser lembrado. Sem tédio, sem enrolação, só história boa, contada do jeito certo. Valeu por assistir e até o próximo episódio.